Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui você encontra reflexões usando as bases teóricas de Bert Hellinger, de constelações familiares. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os filhos que não puderam nascer, principalmente voltado ao aborto, tá? É um assunto complicado, é um assunto denso, mas é um assunto delicioso de se estudar, porque a partir do momento em que a gente honra essas crianças, a nossa vida flui muito mais. Então, antes da gente seguir, não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho e curtir esse vídeo. E se você assistir e achar interessante, compartilhe, fiquem à vontade. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre essas crianças que não puderam nascer, tá? Os abortos, costumam acontecer de forma muito, como eu posso dizer, cotidianamente nas famílias, tá? São raras as famílias que não têm algum histórico de aborto. A gente vê muito isso no campo, tá? Eu não posso generalizar e falar todas as famílias têm, mas acontece com certa frequência, tá? O aborto, ele normalmente vem de famílias que já têm um histórico, tá? Então, a mulher busca fazer esse aborto, e não te digo a mulher, mas o sistema familiar, e muitas vezes a mulher se envolve com uma pessoa que tem também no sistema familiar dele um histórico de aborto, tá? E daí, muitas vezes, é buscar o pertencimento. Então, se minha mãe não pode ter um filho, minha avó não pode ter um filho, e isso não necessariamente em gerações seguintes, tá? Eu posso ter pausas nessas gerações. E daí, eu, para pertencer à família, para buscar esse pertencimento inconsciente, me manter na linha da família, eu tenho abortos. Isso é uma das formas, tá? A gente só vai conseguir compreender esse aborto a fundo no campo de constelação. Mas ele normalmente acontece desta forma e por outras formas também, porque é individual de cada família, tá? Mas no geral, acontece com frequência. Então, se aconteceu com você, não se culpe, não leve essa culpa para você, porque o que você precisa é compreender os motivos pelos quais aconteceu isso, principalmente se você tem um aborto de repetição, ou seja, você já sofreu mais de um aborto. Então é momento sim de você olhar, refletir e pedir ajuda para você compreender, para que o seu inconsciente não precise mais trabalhar para te mostrar algo. Você já vai compreender e entender o que isso quer mostrar para você. Então eu recomendo sim que você faça uma constelação caso o seu aborto seja de repetição, ou seja, já aconteceu mais de uma vez com você. Então, olhe, se você já teve um aborto e depois engravidou normalmente, ou antes já teve um filho antes e depois veio um aborto, qualquer tipo de aborto, gente, é interessante a gente olhar por quê? Porque, independentemente do tempo de gestação, o aborto é sempre uma perda para o sistema familiar. Então, existe sim a necessidade de olhar para essa criança e dar lugar, tá? Muitas vezes, os familiares muito próximos de quem sofreu esse aborto ficam com receio de comentar, de falar sobre o aborto, e daí o que acontece? Essa criança não é vista, né? Porque é sim uma criança e ela não é vista. E quando a gente não olha para um ser que pertence ao sistema familiar, a gente acaba gerando algum tipo de exclusão lá na frente. Alguém vai olhar para isso. Pode ser, inclusive, um irmão, né? É uma criança que venha depois desse aborto e ela vai olhar para isso. Normalmente, depois. Existem casos específicos de irmãos que vieram antes, mas no geral são depois desse aborto. Então, essas crianças ficam. Essas crianças, esses seres que nascem e que crescem, eles ficam com um tipo de vínculo com esse aborto. Então, é interessante fazer um trabalho de ressignificação e dar lugar, sim, à família e dizer: você pertence, eu vejo você, você não pôde viver aqui neste mundo com a gente, mas você pertence à nossa família, você sempre irá existir. E também eu sempre falo para as minhas pacientes, para os meus clientes que passam por mim e tem esse caso de aborto, que vale a gente também internamente
levar isso com a gente. Então, assim, quando te perguntam quantos filhos você tem, você vai falar a quantidade de filhos que tem vivo, que tá todo mundo vendo, né? Mas no seu inconsciente você coloca sempre o número exato de abortos que você teve, porque isso reforça o sistema familiar em quantidade e não criar necessidade de exclusões. Então, sempre coloca lá, eu tenho um filho, por exemplo, eu tenho a correntinha com a minha filha, eu não vou colocar, no caso eu não tenho aborto, mas se eu tivesse, eu não preciso colocar aqui um filho aborto. Tem pessoas que colocam, tá? E é melhor ainda. Mas não existe a necessidade de você expor isso ao mundo. Mas existe sim a necessidade de você interiorizar isso sempre, né? Tanto você quanto o pai da criança, quanto as pessoas mais próximas. Mas cabe principalmente a pessoa que sabe que sofreu o aborto. Rebeca, mas e se eu não sei que eu tive um aborto? Bom, gente, daí vai vir as questões de quem não olha, que é a mesma coisa de quem não olha para esse aborto, que são ou irmãos ou próximas gerações que olham para essa exclusão, né? Então vem como se sentindo muito sozinho, aquela sensação de que não consegue fazer nada, de que tá sempre faltando alguma coisa. Para muitos, principalmente irmãos, aparece a sensação de colocar essa pessoa na família. Então, eu faço comida a mais, eu compro roupas a mais do que eu preciso para vestir esse meu irmão, para alimentar este meu irmão. Então, eu tenho excessos, né? Então, eu consigo fazer excessos. E também existem as pessoas que possuem irmãos que não estão aqui em vida e que acabam carregando os pais de uma forma muito mais pesada, porque se coloca no lugar de todos os irmãos que não estão nascidos. E daí o que acontece? Essa pessoa carrega um fardo muito maior, porque ela se coloca com responsabilidade de várias pessoas, né? Então eu me coloco na responsabilidade minha e dos meus irmãos perante os meus pais. Então eu não só trato os meus pais como os meus pais inconscientemente, mas eu trato como a responsabilidade dos meus irmãos tendo com os meus pais. Não sei se dá para vocês, se vocês estão conseguindo compreender isso. Se vocês não tiverem, vocês colocam aqui no comentário que a gente vai discutindo, a gente vai lá pro Instagram, fala mais sobre isso, ou eu faço mais um outro vídeo especificamente sobre irmãos e as crianças que não puderam nascer. Mas hoje a ideia é só dar uma ideia geral sobre essas crianças que não puderam nascer, tá? A gente pode aprofundar isso em um outro momento. Enfim, esses irmãos podem sentir essa sensação de excesso de responsabilidade, tá? Isso a gente tá falando para abortos que foram naturais e que de forma natural aparece na família, tá? E, gente, eu falo aqui de novo, se você é uma mãe que sofreu aborto, não se culpe. Busque compreender isso, busque compreender a origem disso para que você consiga ser um limitador de águas do seu sistema familiar e falar, chega, daqui para frente a gente não precisa mais passar por essa provação, por essa perda, tá? E olhar pelas crianças que ficaram no seu processo do sistema familiar, tá? Outra coisa que eu queria muito falar para vocês e que eu acredito que vai fazer sentido para muitas pessoas que têm origem africana, tá? A cultura africana, principalmente que veio aqui para o Brasil, no seu início eles tinham uma cerimônia para cuidar dessas crianças que foram abortadas, para as mães, né, que sofreram aborto, então para essas crianças que não puderam viver, eles faziam cerimônias, eles faziam festas, né? Claro que muitas vezes as mães nem sabem que sofreram aborto, né? É muito mais comum do que vocês podem imaginar. Eu falei agora há pouco sobre abortos de quem a gente sabe, né? Porque a gente percebe que houve um aborto. Mas existe muitas vezes abortos que as mães não ficam sabendo, que desce ali junto com a menstruação e a gente nem percebe. É muito mais comum do que vocês imaginam, né? E daí somente a constelação familiar ou algumas outras terapias que trabalham nessa linha, que vão conseguir te mostrar que existe crianças, né, que não foram vistas porque ninguém sabia da existência delas, né? E daí na cultura africana, eles fazem essas festas
E daí, como dá lugar a todas essas crianças que não puderam viver, o índice de aborto é muito menor. É muito engraçado isso, né? Porque eles acabam olhando para essas crianças. Então, não existe certas consequências, porque a ideia de olhar para essas crianças que não puderam viver é realmente dar lugar a elas, dizer a elas que elas pertencem, e daí, a partir do momento que você consegue olhar isso, né, não existe mais a necessidade de isso ficar aflorando no sistema familiar. Então, quando você olha para o aborto, isso é extremamente libertador, tanto para você quanto para o seu sistema inteiro, né? Então, o trabalho da constelação, ela serve para isso também, para libertar todo o seu sistema familiar. Quando você faz isso de forma coerente, de forma justa, de forma do seu coração perante o seu sistema familiar. Então, tudo na constelação se volta para o amor, para a generosidade, para a compreensão, sem julgamentos, né? Sem julgamentos de nada. Então, é interessante a gente compreender o quanto é necessário a gente colocar essas crianças no nosso sistema e falar: olha, eu vejo vocês, eu sei da existência de vocês, mas agora vocês não puderam viver, mas agora sigam, né? E vocês pertencem de qualquer forma, e todo ser humano, ele busca o pertencimento. Ele estando vivo, ele estando morto, ele tendo chegado a nascer ou não, o inconsciente dessas células de criança, ainda embrionários, né, vamos dizer assim, ainda o embrionário, ele busca também o pertencimento, faz parte do processo. Eu queria falar um pouquinho, eu vou pincelar, e é outro assunto que a gente pode criar um vídeo aqui, que são os gêmeos evanescentes. Lembra que eu falei agora há pouco que existe algumas pessoas que sofrem aborto e nem ficam sabendo, e daí somente numa constelação você vai descobrir isso? Também existe a questão de serem gêmeos, de existir uma gestação gemelar, mas um irmão vive e o outro acaba não podendo nascer. Então existe na mesma gestação um aborto de uma das crianças e a outra fica, né? E isso fica tão pesado para a criança que vive, e é tão raro alguém desconfiar que existia isso, exceto numa constelação, né? Então, se você não desconfia, não tem muito, né? Porque afinal de contas a mãe fica grávida, tem uma criança, então jamais desconfia que teve um aborto de uma criança, porque é raro isso, né? Assim, na nossa consciência, mas na constelação isso é mais comum do que a gente pode imaginar, tá? Acontece bastante. Na constelação a gente dá o nome disso de gêmeos evanescentes, né? E daí essa criança que nasce, ela se sente muito perdida. São pessoas que são extremamente perdidas, não sabem muito o que fazer, sente sempre uma falta muito grande, nunca está completa. Pode estar num show no Morumbi, vamos dizer assim, com todo mundo pulando, aquela alegria generalizada, dia de final de Copa do Mundo e o Brasil na final, mas ainda assim essa pessoa não se sente no direito de ser feliz, né? Então, existe algumas vertentes, mas uma delas pode ser esses gêmeos evanescentes, tá? É bem profundo isso é uma avaliação muito superficial nesse momento, mas é interessante se você se sente muito, muito sozinho, se você nunca tá feliz com nada, talvez pode ser isso a origem dessa ausência, da falta de alguma coisa, né? Porque afinal de contas, o maior amor do mundo é o amor entre irmãos gêmeos, não é o de mãe e filho, tá? Isso que Bert dizia, que diz isso nas suas teorias e que a gente vê com bastante frequência no campo, tá? Quando tem irmãos gêmeos, o amor é absurdo. E eu conversando com muitas mães que têm gêmeos, elas falam que a ligação dos gêmeos é um negócio absurdo. Podem ter outros irmãos, mas a ligação dos gêmeos é algo diferenciado. Então, justifica e dá vazão ao que o Bert sempre falou, que irmãos gêmeos é o amor maior do mundo, tá? Então, a gente pode em algum momento depois falar especificamente disso. Hoje o vídeo, ele é muito amplo. E daí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre FIV.
Gente, Five, a partir do momento que existe um óvulo e um espermatozoide, a gente fecunda, por mais que a gente congele, que essa união não seja caracterizada como algum embrião extremamente sadio, que vale a pena fazer uma fecundação, vamos dizer assim, colocar na mulher, mas já é considerado uma vida. A partir do momento que existe essa união, mesmo que em laboratório, já é considerado uma vida, tá? Então a gente precisa olhar para essas vidas, mesmo que elas estejam lá congeladas. E hoje está começando a vir para a gente, né, pessoas adultas que foram fecundadas por forma de uma FIV, e então a gente tem que olhar muito para a quantidade de embriões que ficaram congelados, a quantidade de embriões que foram implantados na mulher e não prosperaram. Então, isso é um fator determinante para que vocês consigam saber exatamente a quantidade de irmãos que existe, né? E lembre-se que todo tipo de vida que não pôde existir gera uma exclusão na família se você não olhar para ela. Então, olhe para isso. Inclusive, existe na internet, e eu já postei lá no Instagram e vou repostar em breve, uma foto de uma mãe que ela, o pai, com uma criança, e ela coloca várias sombrinhas de crianças, né? E o que representa isso? Todas as crianças que não puderam nascer da família, que são decorrentes da FIV. E é exatamente isso, né? Você considerar que você tem vários filhos, embora eles não puderam nascer, tá? E não tá errado, gente, fazer FIV. É um processo natural agora, a gente não tem que questionar e não tem que pensar em nada que é impróprio a fazer. Não tem nada disso, tá? A visão sistêmica não fala disso. A única coisa que a gente tem que se atentar é dar lugar a todas essas crianças que não puderam nascer. Justamente para até a criança que nasceu, né, ela se encontre no seu lugar e não fique tentando substituir os irmãos que não estão aqui, tá? Ficou certo para vocês? Deu para compreender a importância da FIV? Né? E o como a gente tem que lidar com ela é muito simples quando a gente trabalha isso, né? Então a gente consegue dar lugar a todas essas crianças e levar de uma forma extremamente amorosa e gentil, tá? Agora, gente, quando a gente tem abortos provocados, daí a questão é um pouquinho mais complexa, tá? O nosso racional, ele faz com que a gente compreenda que aquele momento que a mulher engravidou, às vezes até de um estupro, então o ideal é fazer para o racional um aborto. E tá tudo bem. Na constelação, a gente aprende a não julgar nenhuma atitude, tá? Só que as consequências para o sistema familiar dessa mulher e desse homem é muito mais. Não digo que é muito mais. Muito maior. Ela é só mais Não é que. Bom, gente, eu não tô me expressando direito. Ela é mais profunda, tá? Pode ser os mesmos sintomas, tá? De um aborto natural, mas é assim, numa profundidade muito maior. Inclusive, quando a gente tem um relacionamento e existe algum tipo de aborto, esse relacionamento, ele começa de novo. É como se eu tivesse me separado e começado de novo. Então, quando a gente tem esse aborto provocado, o seu relacionamento, o relacionamento entre o homem e a mulher, os pais dessa criança, fica extremamente abalado, tá? Dá para seguir em diante, dá, mas é como se você estivesse começando inconscientemente a um novo relacionamento, tá? Aquilo tudo que você viveu, o inconsciente dá como um fim de um relacionamento, gera uma ruptura e a gente começa de novo, tá? Então, os processos, eles são muito mais penosos no sentido de que fica muito mais pesado. A gente precisa olhar para essa criança, mostrar que a gente fez aquilo que foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento, mostrar
para aquela criança, fazer um trabalho pós-constelação muito efetivo para que isso se amenize, tá? Então, não é que a gente não possa fazer um aborto, provocar esse aborto. É claro que é uma decisão muitíssimo complexa, né? Mas as consequências são muito mais profundas, tá? Então, independentemente da origem dessa gravidez, o peso será muito maior, tá? E a gente pode chegar a ter alguém do sistema familiar que se suicide para fazer. Esse é o nível mais profundo, tá? Para fazer o que a gente chama de pertencimento, né? Então eu me assassino para honrar aquele que foi assassinado, tá? Então a gente tem que olhar com muito cuidado a questão do aborto provocado, tá? Não tô aqui para dizer para ninguém, faça ou não faça. Isso é uma questão muito pessoal de cada um e também depende muito do momento que a pessoa tá vivendo. Mas não tem como eu chegar aqui e passar a mão na cabeça de vocês. Eu já falei aqui no canal que eu não farei isso, de passar a mão na cabeça de ninguém. Então, sim, gente, quando o aborto é provocado, as consequências são muito mais profundas. É essa a palavra, tá? A gente tem pessoas que vão se sentir extremamente com dificuldade em viver, né? Em não se sentir num ambiente confortável, vai sempre se achar num ambiente hostil, porque ela tá olhando, né? Quando a gente tem uma exclusão nesse nível, sempre vem alguém pós esse evento, né? Então, alguém que nasce depois, que começa a ter essa sensação, e a gente tem que olhar muito para isso, tá? E pode ser 2, 3, 4 gerações à frente. A mãe e o pai que também tomam essa decisão, eles também correm o risco de lá na frente, de anos depois, parecer com doenças mais profundas, ter uma sensação em depressão, que às vezes não sabe nem o porquê da origem disso, né? Então, tem várias origens para cada doença, mas uma delas pode ser também a dor por ter tomado essa decisão. Então, o que eu posso dizer para vocês é, se vocês estão passando por um processo e pensam em fazer isso, pensem e repensem várias vezes, né? E se vocês tomarem a decisão, tá tudo bem. Só que vão procurar processos para vocês poderem aliviar essa dor, porque se torna pesado, tá? Eu não queria chegar nesse ponto logo nos inícios dos meus primeiros vídeos, mas é importante falar porque aqui eu falo para adultos, né? E adultos sabem que para cada atitude existem consequências. E as consequências inconscientes, elas aparecem e são implacáveis, tá? Então a gente tem que olhar com carinho, com amor, com generosidade, tomar a melhor decisão que a gente pode naquele momento, não se culpar depois, mas olhar com muito carinho e trabalhar muito em cima disso, caso você já tenha feito algo assim, tá? E é isso, gente. Eu vim aqui com o propósito de falar um pouquinho sobre aborto para vocês, sobre as crianças que não puderam viver. E eu espero ter ajudado vocês a um pouquinho mais profundo neste assunto. E se vocês quiserem, colocam aqui no comentário, a gente fala um pouquinho especificamente sobre aborto e irmãos e sobre os gêmeos evanescentes, que é um assunto bem legal. E também sobre FIV. Eu dei uma pincelada sobre tudo e eu quero saber aqui o que vocês querem saber mais. E, gente, não esqueçam de se inscrever no canal para que até os próximos vídeos vocês fiquem sendo os primeiros a saber. Então aperte o sininho e curtam o vídeo, divulguem para quem vocês quiserem, tá bom? Se fizer sentido para vocês,
me fale aqui, a gente vai conversando e me sigam no Instagram também. Na minha página principal aqui do YouTube, tem ali o link do Instagram, que também eu sempre abro caixinhas, enfim, para a gente poder ir interagindo. Bom, gente, é isso. Muitíssimo obrigada.